A gente tem acompanhado a preocupação com o furacão Milton nos Estados Unidos, mas olhando aqui para o nosso Brasil, tem chuva forte atingindo Santa Catarina e o Paraná. Marco Antônio Mendes já está de volta. Marco, essa semana a gente está vendo uma mudança geral do tempo. Aqui em São Paulo mesmo já mudou, já esfriou a temperatura, choveu. E lá para o sul tem onda de chuva forte? Thaís, a gente está passando aí por aquela transição, está sendo uma semana meio que decisiva aqui no Brasil, sabe? Saindo daquele período seco e a gente começando a entrar de verdade naquele período mais chuvoso, mais úmido, né? É a primavera mostrando aí de fato suas características, né? Só que essa mudança, ela está causando então temporais em várias cidades, tanto do sul quanto do centro-oeste. Em Santa Catarina, por exemplo, cidades como Barra Velha e Penha tiveram alagamentos. Agora, nas regiões oeste e sudoeste do Paraná, mais de 200 mil consumidores ficaram sem energia depois de temporais. E a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, passou por uma tempestade de granizo. E são chuvas que vão se espalhar para boa parte do país nesses próximos dias. Vamos dar uma olhadinha aqui então nessa nossa imagem de satélite. Veja, tem muita nebulosidade sobre o Brasil, principalmente entre o centro-oeste, o sudeste, mas principalmente sobre o sul do país também. E o que vem causando isso é uma área de baixa pressão que trabalha ali na formação de nuvens carregadas e que agora está se transformando numa frente fria. Essa frente fria, então, ela começa então a se deslocar do sul para o sudeste, o que deve deixar o tempo bastante instável nesses próximos dias. Com isso, então, aumenta o risco de temporais em grande parte do centro-sul do país. Toda essa área que a gente vê em laranja aqui, desde o Rio Grande do Sul até Minas, Goiás e Mato Grosso, também pode ter chuva volumosa, persistente até alguns momentos significativamente perigosa. Isso porque os ventos eles podem ser fortes, chegando ali a 100 km por hora, inclusive também com chance de granizo. A atenção maior continua sendo com Santa Catarina, que vem registrando chuvas que praticamente não param desde ontem. A Defesa Civil do Estado alerta para chuvas persistentes, principalmente na Grande Florianópolis, no litoral norte e também no Vale do Itajaí. Já temporais um pouco mais localizados podem cair nos planaltos catarinenses e também na região oeste do estado. A tendência é que essa situação tende a melhorar com o avanço da frente fria para outras regiões. Muitas nuvens e chuvas a partir da tarde em Porto Alegre. Agora, em Curitiba, o sol até pode aparecer, mas o tempo fica assim um pouco mais instável. Campo Grande fica chuvosa o dia todo e Brasília pode ter pancadas ali no meio da tarde por causa do calor e também por causa da umidade, Thaís. Que assim seja, né? Brasília estava mais de 160 dias sem chuva, uma secura danada. E de repente a gente vê aquele gramadinho que está tão seco, né? Voltar a ficar verdinho. A cidade fica toda vermelha e a gente precisa de chuva também para abastecer os reservatórios. Há uma preocupação enorme com a conta de luz e com a capacidade de fornecimento das hidrelétricas. Precisa chover bastante. Para que a gente saia dessa bandeira vermelha. Agora, Marco, falando de temporal, a gente já quer saber logo se tem perigo. Esse temporal, você disse que essa frente vai espalhar esses temporais para outras regiões. Isso é aqui no Sudeste, tem perigo pela frente? Aqui no Sudeste está para chegar então essa frente fria já a partir de amanhã, né? Não deve ser assim tão perigosa, mas claro, é aquele temporal de frente fria, junto com umidade e calor também pode causar aqueles temporais que a gente conhece de primavera, né? Principalmente ali no finzinho da tarde, Thaís. Então dá para dizer que vai ser a partir dessas instabilidades, gente, que a gente vai ver nesses próximos dias que toda a nossa atmosfera finalmente vai conseguir também se reorganizar, voltando a ter aquele padrão de chuvas assim um pouco mais regulares. Então, nos estados do Sudeste, a semana ela vai terminar ainda, de certa forma, um pouco abafada, tá? Só que essa chuva vai ajudar a dar uma refrescada ali ao longo do dia. Em São Paulo, veja, a chuva forte, ela deve chegar assim um pouquinho mais no meio da tarde. Então, sendo esperados cerca de 25 milímetros de chuva, e aí é um volume bem considerável. Também tende a chover no Rio de Janeiro, em Vitória e também em Belo Horizonte, que tem uma condição ali parecida. Só que o volume esperado para o dia, então, deve ser menor nessas cidades.
A única região que vai permanecer assim com o tempo firme o dia todo vai ser o Nordeste. Salvador e Recife amanhã podem ir aos 27 graus de temperatura máxima. Fortaleza tem previsão de 30 e Teresina ainda muito mais quente, podendo chegar aqui aos 39 graus. No Nordeste, Thaís, a gente sabe, né? É esse período um pouco mais seco mesmo que começa a chegar lá agora, mas a gente, como você falou, a gente torce para que esse período úmido, esse chuvoso, comece a regularizar a chuva por todo o país, porque olha, várias cidades aí com mais de 4, 5 meses sem chuva. E que não venha com uma força tão violenta que acaba virando um problema, uma fonte de risco, né? Aqueles temporais que acabam destruindo muita coisa. Exatamente. Obrigada, Marco. Boa Agora noite. sim, boa noite para você. Boa noite.